Robert Zemeckis, famoso por dirigir a trilogia De Volta para o Futuro, assume aqui um grande desafio: produzir mais uma versão do clássico natalino mais revisitado de todos os tempos, A Christmas Carol, de Charles Dickens. O resultado, vocês conferem nessa edição do Filmes para Ler, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Chegou a minha época preferida do ano, época de coisas gostosas, de luzes enfeitando as casas, mas acima de tudo, época de celebrarmos mais um ano juntos daqueles que nós amamos. Chegou o Natal e eu queria trazer aqui no canal um vídeo que dialogasse com essa temática. E eu pensei, por que não resgatar o maior clássico do gênero, escrito por Charles Dickens? A Christmas Carol foi publicado originalmente em 19 de dezembro de 1843. Ele recebeu aqui no Brasil o título de Um Cântico de Natal nessa minha edição da Landmark, mas ele é mais conhecido pelo título Um Conto de Natal nas versões de outras editoras. Reza a lenda que Charles Dickens escreveu esse livro em menos de um mês porque ele precisava arrumar dinheiro para saldar algumas dívidas. E eu acredito que nem ele mesmo imaginava a dimensão que essa história tomaria, se tornando o maior clássico natalino de todos os tempos e uma das obras mais famosas de sua bibliografia. Claro que famoso desse jeito, esse livro já recebeu dezenas de adaptações diretas e indiretas, tanto para o cinema quanto para a televisão. A mais famosa delas é o clássico da Disney, O Natal de Mickey Mouse, onde o personagem Ebenezer Scrooge é interpretado pelo Tio Patinhas, que, aliás, é inspirado no personagem do Dickens. Para quem não sabe, o Tio Patinhas, no original, se chama Uncle Scrooge, ou seja, Tio Scrooge. Mas para mim, a melhor adaptação foi aquela realizada em 2009, também pelos estúdios Disney. Os Fantasmas de Scrooge, no título brasileiro, é uma animação 3D produzida através do processo de captura de performance, que é quando se utilizam atores reais para se captar movimentos e expressões faciais, que resultam em uma animação ultra realista. A história do livro e do filme é a mesma e tem como protagonista o personagem Ebenezer Scrooge, um avarento e rabugento proprietário de uma casa de contabilidade que tem como único empregado o pobre escriturário Bob Cratchit. Scrooge evita qualquer tipo de gasto, tanto que no inverno, a época do Natal, o escritório é aquecido apenas com uma pequena lareira, porque, para ele, o conforto e o bem-estar dos outros não é importante. Todos os anos, ele é convidado pelo sobrinho para a ceia na noite de Natal, convite que ele sempre declina, porque, na opinião dele, o Natal é uma grande besteira. Nas suas palavras, um embuste criado para fazer com que as pessoas gastem dinheiro ao invés de continuar lucrando. Fazer caridade e contribuir para o Natal dos menos favorecidos, então, nem pensar. Para isso, já existem as prisões e os abrigos. E se os pobres morrem de fome, melhor ainda, pelo menos contribuem para a redução do excedente populacional. Então, na véspera de Natal, sozinho e renegado de qualquer companhia em seu quarto, Scrooge recebe a visita do espírito de seu sócio, Jacob Marley, morto 7 anos antes, que, como um clássico representante dos fantasmas da era vitoriana, chega arrastando correntes, presas a livros de contabilidade, cadeados, cofres, coisas que ele sempre priorizou durante a sua vida terrena. Marley confidencia a Scrooge que ele terá o mesmo destino, caso não mude seu comportamento mesquinho. Para isso, ele receberá naquela noite a visita de 3 espíritos, os fantasmas dos natais passado, presente e futuro, que trarão a ele a oportunidade de refletir sobre a sua condição e, através de uma mudança de hábitos, poder limpar a sua consciência. O livro de Charles Dickens é todo narrado em terceira pessoa e nessa edição da Landmark tem 88 páginas. Um Cântico de Natal é, acima de tudo, uma crítica social, um alerta aos mais abastados sobre a realidade daqueles menos favorecidos. Críticas essas desenhadas com inteligência e com uma sutileza eficaz que evitaram que a obra fosse rejeitada exatamente por aqueles que eram alvo delas. E apesar de questionar valores e comportamentos comuns à sociedade inglesa do século XIX, Um Cântico de Natal se mostra uma história atemporal, com lições que podem ser facilmente aplicáveis nos dias de hoje. É o tipo de história que merece ser lida e
relida inúmeras vezes por toda a família. O texto é dividido em 5 movimentos, imitando a estrutura de um concerto musical. Daí a referência para o título, A Christmas Carol, que em português quer dizer uma canção ou um cântico de Natal. Além disso, o título também reflete uma mudança nas tradições natalinas dos britânicos, que naquela época estavam resgatando antigos costumes, como as canções de Natal, e agregando novos, como as árvores natalinas. Essa minha edição aqui, ela é bilíngue e apresenta também o texto original em inglês do Dickens. E o que eu achei mais interessante nela é que ela é repleta de notas de rodapé que situam o leitor a respeito das referências sobre os costumes e as personalidades daquela época, além de obras literárias e do próprio texto bíblico. Mas ela falha num aspecto muito importante, que é a revisão ortográfica que é feita aqui nesse livro pelo Rodrigo Fragelli. A gente encontra em várias páginas erros grosseiros de concordância, como por exemplo esse aqui, ó, da página 64 que eu destaquei, a vida dos espírito é tão curta. Então, assim, não é algo que impeça o leitor de conseguir compreender o texto durante a leitura, mas com certeza é uma coisa que fica feia para uma edição que poderia ser inclusive perfeita, já que é tão difícil encontrar textos clássicos com boas notas de rodapé. É uma pena que essa edição da Landmark tenha falhado nesse aspecto. Quem sabe nas próximas edições eles não corrijam esses erros. Os Fantasmas de Scrooge, produzido em 2009 pela Disney, me surpreendeu por ser muito fiel à obra do Dickens. No filme, o personagem Ebenezer Scrooge é interpretado pelo Jim Carrey, que conseguiu traduzir com perfeição o personagem criado aqui na versão literária. Poucas mudanças podem ser notadas entre o filme e o livro. Na verdade, uma parte dessas alterações são supressões de pequenas partes da história ou alteração na ordem dos acontecimentos, mas nada muito significativo ou que altere o sentido final da obra. São trechos como a cena em que ele relembra, junto com o fantasma do Natal passado, suas fantasias com personagens literários, ou as visitas que ele faz aos trabalhadores de uma mina, de um navio e de um farol, ao lado do fantasma do Natal presente, que ficaram de fora dessa adaptação. O filme também traz alguns poucos acréscimos, como por exemplo a cena em que Scrooge conhece uma jovem com que ele sela um compromisso de casamento, ou a cena em que observamos o fantasma do Natal presente se tornando um esqueleto. Elas não existem aqui no livro. Algumas cenas, como a que Scrooge é lançado ao ar após tentar abafar o fantasma do Natal passado, são alívios cômicos inseridos no filme que não existem aqui no livro, que é predominantemente muito mais sombrio do que a versão cinematográfica. Quem somente viu o filme vai encontrar aqui na obra de Dickens mais detalhes sobre essa jornada de autodescoberta de Ebenezer Scrooge. Aliás, é uma leitura obrigatória para quem gostou de Os Fantasmas de Scrooge. Assim como o filme é uma produção que pode ser vista sem susto por aqueles que são fãs da obra literária. E para finalizar esse vídeo, eu vou citar a frase que encerra esse clássico de Charles Dickens e que resume muito bem o meu sentimento nesse momento por vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos e a cada um de nós. Um Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!